Brasília, nesse momento, é um barril de pólvoras em cima de uma churrasqueira acesa. É uma atmosfera tão tensa, tão louca, que às vezes é difícil até de explicar, mas eu vou tentar explicar para você em 5 minutos, tá? Como vocês sabem, há muito tempo tem crescido uma tensão entre o STF e o Congresso, principalmente depois que o Lula tem usado o STF para intimidar o Congresso para conseguir o que ele tanto quer. Só que o que aconteceu nessas últimas semanas foi o maior desgaste da nossa Suprema Corte de que você tem notícia. É sério. Ao ponto de que até mesmo a imprensa, que sempre defendeu e apoiou as decisões dos ministros da Suprema Corte, começaram a largar as mãos e soltar editorial todos os dias batendo na Suprema Corte. E o que causou esse desgaste? Vamos lá. Banco Master. Toffoli sai para proteger o Banco Master, coloca tudo em sigilo, viaja no jatinho com o advogado do Banco Master, traz para si todo o inquérito e impede qualquer ação da Polícia Federal. Depois se descobre que a esposa do Alexandre de Moraes tem um contrato com o Banco Master de 129 milhões de reais, que seriam pagos em parcelas de 3 milhões e 600, que inclusive era a prioridade do Banco Master. Banco Master que teve 77 mil processos na justiça e a esposa do Alexandre de Moraes só o defendeu em um, que era um caso de crime contra a honra, uma coisa idiota. Isso desgastou muito o STF. Daí vai Gilmar Mendes e solta aquela decisão. Qual que é a decisão? Não pode mais fazer impeachment de ministro do STF. Aquilo foi uma reação por terem percebido que se escalasse, se viessem à tona informações sobre o conluio, a proximidade, promíscua entre a Suprema Corte e o Banco Master, então poderia muito bem causar o impeachment de um dos ministros. Já, afinal de contas, já tem 41 assinaturas no Senado pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Paralelo a isso, o ministro do STF vai lá e meio que intimida a Câmara dos Deputados a cassar o mandato da Carla Zambelli. E o Lira pede para que o Hugo Mota leve ao plenário a cassação do mandato do Glauber Braga. Meus amigos, calma, ainda está rolando no Senado algumas PECs, depois dessa decisão do Gilmar Mendes, de blindar o STF. PEC de sabatida de ministros a cada 5 anos, a PEC de mandato de 10 anos, a outra de acabar com voto com decisões monocráticas, ou seja, diminuir um pouco essa ditadura do STF. O STF não gostou disso. E aí ele parte para cima e começa a tratar o Congresso como se fossem cachorrinhos adestrados. É para caçar a Carla Zambelli? É para manter o mandato do Glauber Braga? E nisso o Lira falando que era para caçar. O Glauber Braga, gente, pelo amor de Deus, o cara destruiu a mesa da Câmara dos Deputados e bateu num cidadão, espancou um cidadão dentro do recinto da casa, da Câmara dos Deputados. O Hugo Mota leva isso para plenário. Lembrando, o Alexandre de Moraes já estava revoltado com o Hugo Mota, porque o Hugo Mota pautou a redução de pena à dosimetria e teve votos o bastante. E o Hugo Mota, ao fazer isso, ele comprou uma briga gigantesca com o Alexandre de Moraes e alguns ali a cúpula mais ditatorial da Suprema Corte. E aí chega na decisão de caçar a Carla Zambelli. A ordem era: caçem essa mulher. Só que não conseguiram os votos necessários, 257 votos. Ou seja, o mandato dela foi protegido por decisão da Câmara dos Deputados. No dia seguinte, Alexandre de Moraes, numa canetada, caça o mandato da Carla Zambelli, humilhando mais uma vez a Câmara dos Deputados, igual quando aconteceu com aquela derrubada do imposto lá, do aumento do imposto do IOF do Lula. No dia seguinte, Flávio Dino manda fazer busca e apreensão na assessora do Lira. Só que deixa eu te contar uma coisa. O Lira, ele é uma das pessoas mais respeitadas na Câmara dos Deputados, principalmente pelos deputados do centro, que correspondem à maior parcela. O Lira não é é o oposto do baixo clero. Ele é um cara respeitado, que transita em todo o espectro político e muito respeitado principalmente pelo centro. Quando o Flávio Dino manda fazer uma busca e apreensão na assessora do Lira, ele está mandando uma mensagem. A mensagem clara que é: vocês estão ficando muito independentezinhos, então eu vou começar a colocar todos vocês na coleira. Por que eu digo coleira? Flávio Dino está usando emenda parlamentar, algo que todos os deputados destinam. Tem um que não destina, tá? Sou eu. Eu sou o único deputado, o único parlamentar que se recusa a encostar em emenda parlamentar. Mas todos os outros usam. E o Flávio Dino está usando as emendas parlamentares para criminalizar o Congresso. É verdade, uma das maiores formas de corrupção é a emenda parlamentar. É fácil roubar dinheiro pela emenda parlamentar, mas nem todos fazem isso. O que o Flávio Dino está colocando? Ele está colocando uma coleira
em todos os deputados, em todos os senadores. O STF cortou qualquer possibilidade de comunicação e está colocando a coleira e está falando para o Congresso: ajoelhe, coloque o rabinho entre as pernas e vocês vão fazer exatamente o que nós mandarmos, que o Lula mandar. O Lula manda para o STF manda para o Congresso. Isso criou um sistema de tensão, porque deixa eu te explicar. Ano eleitoral, a principal forma que os deputados e senadores usam para se reeleger é através de destinação de emendas parlamentares. É ali indo lá falar que fez uma pavimentação, que enviou dinheiro para o hospital, para o orfanato, para a escola, para o prefeito, passam dinheiro para a prefeitura, para o prefeito em troca apoiar essas pessoas. E o apoio, não é que esse apoio é ilegal, pode dizer que é imoral, mas essa é a política que sempre se fez no Brasil. E o STF nunca se importou com isso, porque eles sabem que essa é a... Flávio Dino fazia isso. O Flávio Dino fazia isso. E agora ele está usando uma das principais ferramentas de reeleição de deputados, com exceção minha, claro, que eu não uso, uma das principais ferramentas de reeleição, e está colocando isso como se fosse criminoso, e está colocando 40 mil movimentações de emendas sob investigação. O que o STF fez? Ele declarou guerra. O que o Congresso fez até agora é nada, não reagiu. Alcolumbre, Mota, Lira ainda não demonstraram uma reação à altura. E o fato de não demonstrarem uma reação à altura faz com que a Suprema Corte cada vez mais avance em cima das prerrogativas parlamentares. Gente, é um barril de pólvora em cima de uma churrasqueira acesa. E agora um recado para todos os deputados e senadores do centro. Lá atrás, vocês estavam confortáveis, porque os senhores e senhoras acreditavam que isso só seria feito contra a direita, que esse nível de perseguição absurdo só seria contra a direita para acabar com a polarização. O que está acontecendo, e vocês agora entendem isso, é que nunca foi contra a direita. É pelo domínio absoluto do Congresso, inclusive o centro. Só não será perseguido, só não será destruído aqueles que se curvarem e obedecerem ao Lula, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Flávio Dino. Ou seja, somente se você virar um adestrado, uma marionete, você não sofrerá perseguição. Enquanto ao resto do centro, ou a gente reage agora, ou a gente reage de forma firme, contundente, mesmo sabendo dos riscos, ou esquece, meu amigo. Esquece, você não terá emenda para usar no ano que vem, você verá seus colegas sendo presos, novas buscas e apreensões, e muitas vezes por pessoas que não cometeram crime nenhum, mas simplesmente porque se atrevem a não se curvar diante desse sistema. Enquanto isso, Lira e Mota, lembrando, Mota foi eleito com a indicação do Lira. Lira e Mota rompem completamente. Agora nós temos um centro rompido. Isso é preocupante, porque pelo menos quando o centro está unido, ele serve como peça de obstáculo. Agora ele está rompido. Tem o grupo Mota e o grupo Lira, e todo mundo sai prejudicado. Meu medo é que quando esse barril explodir, só um lado vai sair destruído e queimado, e é o lado dos representantes eleitos. Com todos os defeitos, e eu sou o primeiro a admitir que o Congresso tem vários defeitos, tem pessoas ali que jamais deveriam estar ali, mas foram eleitas, querendo ou não, é ali que está a representatividade do Brasil em todo o seu espectro. Não é no STF e não é no Executivo, no Lula, é ali. E é ali que está sendo destruído. O alvo do STF agora é justamente os representantes eleitos, mas mais uma vez eles vão dizer que estão fazendo isso para acabar com a corrupção e para defender o Estado democrático de direito. Chegou aquele ponto onde o centro vai ter que se posicionar. Antes era só a direita, os extremistas. Agora, meus amigos, colegas do centro, se nós não nos unirmos, se a gente não se posicionar agora, se a gente não revidar, se a gente não reconquistar, resgatar o território que foi arrancado de nós, do Brasil, da democracia, eu não preciso nem falar, vocês sabem o que vai acontecer.